Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou Fábio Oliveira, da Fojol, e hoje vou com mais um vídeo aqui falando de realidade virtual. Esse vídeo eu já fiz anteriormente, falando em como você construir realidade virtual dentro do Adobe Captivate, mas desta vez eu vou focar no assunto que é quiz. Recebi muitos e-mails, várias pessoas me perguntaram como construir o quiz e o porquê, e algumas pessoas me perguntavam por que muitas vezes não dava certo a questão do quiz, ou seja, ele não conseguia ver os outros elementos quando ele colocava um quiz no seu projeto. Olhando, analisando, né, fazendo vários testes, e isso aconteceu dentro de sala de aula também, nos meus treinamentos, eu observei que em alguns momentos as pessoas colocavam os pontos ativos, os hotspots, em lugares que não deveriam estar. E é isso que eu quero mostrar aqui hoje, como que eu monto essa estrutura para que não haja erros, né? Quando o aluno for abrir o seu projeto, principalmente utilizando o óculos de realidade virtual, né? A qual você coloca acoplado o seu smartphone, e não aconteça dele não conseguir visualizar os outros elementos após responder o quiz. Para começar, então, eu vou colocar um hotspot aqui, um ponto ativo de imagem. Eu tenho aqui já uma imagem no palco 360, feita com software 360, mas você pode utilizar também uma imagem 360 utilizando câmera, tá? Então, eu tenho aqui o meu projeto já montado com a realidade virtual no Adobe Captivate. Se você não viu ou não sabe como faz, procura aí no meu canal, no canal da Fojol, sobre projeto com realidade virtual no Adobe Captivate. Então eu vou trazer aqui o ponto ativo, né, o hotspot aqui para essa parede, ok, e agora eu vou trazer antes de mais nada, obviamente eu preciso colocar aqui numa imagem, né, então lembrando, sempre que você trabalhar com hotspot, você está pegando simplesmente um ícone, tá? A função para esse hotspot, ela vai ser atribuída lá em propriedades. Aqui embaixo nós temos a opção OnClick. E no OnClick eu vou colocar Display Image. Ou seja, eu vou carregar uma imagem para este ícone quando a pessoa clicar ou quando a pessoa apontar o cursor lá do óculos para esse elemento. Então ele vai carregar uma imagem. Eu vou pegar uma imagem aqui do meu computador, uma imagem qualquer. Vou dar aqui um clique em abrir. Veja que o caminho da imagem fica atribuído aqui em propriedades, tá? Image, o caminho da imagem. Se eu quero trocar a imagem, eu clico na pastinha. Se eu quero deletar, eu clico aqui em Clear. Uma das coisas que eu não posso esquecer de fazer neste projeto é colocar aqui, ó, Continue, para continuar a execução do projeto quando você for utilizar o modo guiado, que é o modo que eu vou trabalhar aqui, o modo guiado. Eu vou mostrar já já como muda o modo guiado para modo de exploração. Então eu venho aqui no hotspot, pego agora aqui o que. Esse que eu vou colocar ele, vamos girar um pouco a tela aqui, eu vou trazer o que aqui na tela do computador, ó. Vou deixar ele aqui na tela do computador, tá? De question, né? Questões, muito bem. O que eu quero mostrar agora é o seguinte, para atribuir uma questão sobre o botão, né? Sobre esse ícone, nós vamos em propriedades e coloco aqui Add Question. No Add Question você vai colocar então as questões, nós temos apenas duas, verdadeiro e falso e múltipla escolha. Nesse caso aqui, para ficar um assunto mais rápido, eu vou colocar um True e False, verdadeiro e falso, com pontuação, um grade. Vou aguardar até que ele execute a função do quiz. Vamos visualizar aqui já já o quiz atribuído aqui ao meu projeto de 360. Só mais um instante. E antes de executar esse projeto, antes de visualizar, nós precisamos aqui fazer uma modificação. Um ponto que eu quero frisar e deixar muito claro é que no quiz, neste ponto ativo, diferente da imagem que nós
clicamos lá em Continue para continuar a execução do projeto quando você está no modo guiado. O quiz de question, quando você atribui ali uma questão, ele não tem essa função. O que ele tem é go to next slide, tá? Pular para o próximo slide. Então, essa seria a função dele aqui, ó, on click, quando eu clicar, ou quando finalizar a questão, pular para o próximo slide. Mas eu não tenho aqui a atribuição de continue, continuar a execução do projeto. Muito bem, então ele está colocando aqui o quiz, tá? Então eu vou perceber que uma nova aba foi colocada aqui em propriedades. Nesta aba eu tenho aqui o nome quiz, tá? Ou teste para quem estiver utilizando aí o português, né? A tradução dele é teste. Então eu tenho aqui como quiz. Essa pontuação, a pontuação desse quiz é de 10 pontos, a penalidade é de 0, ou seja, se eu errar eu não acerto nada, sou penalizado, né? Com 0 pontos. Esse correto e incorreto são caixas de legendas que irão aparecer aqui durante o meu quiz. Ele está só fazendo um carregamento aqui do quiz. Deixa eu voltar aqui no slide só para ver se ele já carregou. Então veja lá, ó. Agora sim ele está sendo visualizado dentro do projeto. Olha aqui, ó. Então, como eu falei aqui em quiz, aqui, ó, correto e incorreto, eles estão aqui, correto e incorreto, tá? E números de tentativas. Quantas tentativas você tem, tá? Eu posso colocar 2, 3 tentativas ou fazer que ele seja infinito. Tá ok? No quiz, então, você vai colocar qual é a sua pergunta, a sua questão, né? Eu vou colocar aqui, vou fazer uma afirmação aqui, como um exemplo. Então, dando um clique nesse campo type aqui, você vai atribuir o texto. Eu vou colocar aqui Captivate da Adobe. Vamos afirmar, Captivate é da Adobe. Verdadeiro, se fosse falso, então eu clicaria aqui no campo false, tá? Bastaria dar um clique aqui no false, mas no caso, como é verdadeiro, eu vou manter aqui a bolinha verdadeiro. Posso mudar aqui a palavra true e false para verdadeiro e falso? Pode mudar. Basta clicar no campo, apagar o que está escrito aqui e introduzir um novo texto. Ó, eu cliquei, o cursor está piscando ali, posso apagar e digitar novamente, ok? Aqui a mesma coisa, você pode trocar essas frases aqui, fazer modificação, basta selecionar a caixa, clicar e fazer a alteração. Muito bem, feito isso, o que eu quero mostrar agora é o seguinte, pelo modo correto, pelo processo correto, tá, de um treinamento, eu vou colocar a visualização do quiz em 1 segundo. Então, olha aqui na minha linha de tempo, na minha timeline. Se você não estiver visualizando a sua timeline, basta que você dê um clique aqui sobre timeline na parte inferior da tela do software e você terá então hotspot. No meu caso eu tenho hotspot 10, hotspot 11, ou seja, ponto ativo 10, ponto ativo 11 e o slide. Eu movimentei o hotspot para 1 segundo aqui, ó, ok? Fiz a movimentação para 1 segundo, então quer dizer que ele vai demorar 1 segundo para aparecer. Primeiro vai aparecer então quem? A imagem, porque ela está no começo, tá? Na parte de baixo, no começo. Então, esse seria um procedimento correto. Como eu falei, eu estou trabalhando no modo de guiado. Se a gente observar o slide, então para visualizar o slide, eu vou dar um clique aqui na miniatura ao lado esquerdo da tela, em Film Strip, e nós temos aqui guiado e exploração, tá? O modo guiado e o modo de exploração. O modo guiado vai ser, ele vai girar a tela para você, ou seja, acabou de visualizar aquele ícone, ele roda a tela para você. No modo exploração, você tem que ficar girando a tela, procurando os ícones, onde estão cada ponto ativo. Isso é mais manual, tá? Você movimentaria a tela até encontrar os pontos ativos. No modo guiado, ele vai decidir
por você, ou seja, na verdade ele não decide, né? Ele apenas gira a tela para ir para o próximo ponto ativo. Vamos visualizar isso em tempo real ali no navegador e ver como isso vai ficar. Vamos dar um clique aqui em Preview, Projeto, aguardar só que ele carregue o navegador, para que a gente possa ver ele sendo executado, né? Para fazer o teste real, porque aqui dentro do Captivate eu não consigo fazer todos os testes. Eu preciso executar dentro do navegador, ou seja, navegar como HTML, né? Rodar o projeto como um HTML, e aí sim ele vai executar todas as tarefas. Lembrando, todo projeto que você faz hoje em dia com o Adobe Captivate, ele é executado no modo HTML5. Então ele é escalonável, ele se ajusta à tela, eu não tenho que me preocupar com relação ao tamanho do dispositivo. Ele vai fazer a adaptação para você, ok? Eu vou abrir aqui, ele está executando aqui dentro do Microsoft Edge. Isso pode ser mudado também, tá? Não é uma obrigação isso aqui, tá? Não é obrigatório, né? Ele pode mudar. Deixa eu só fechar esse um que estava aberto aqui e executar novamente. Muito bem, com o navegador aberto, eu vou clicar sobre o Play e vou aguardar aqui até que ele execute o projeto. Muito bem, olha só, rodou a tela, né? Eu posso explorar? Posso. Olha que interessante, ó. Se eu explorar a tela, eu não vejo o ícone de question, de questões aqui, o quiz, tá? Por quê? Porque eu estou trabalhando no modo guiado. Então eu venho aqui, clico sobre o ícone da imagem, ele vai abrir aqui a imagem, eu posso movimentar o painel, ok? Olha só, o botão de quiz ainda não está visível. A partir de qual momento o botão do quiz vai estar visível? Quando eu fechar esta janela da imagem do carro, olha, girou e temos lá então o quiz. Ó. Vocês perceberam que quando eu fechei a janela, ele rodou a tela e já... Isso por quê? Porque eu estou trabalhando no modo guiado. O modo guiado é quando você termina de visualizar um ponto ativo, você gira e já vai direto para o outro. Porém, esse ponto que você havia visto desapareceu. Se você lembrar na linha de tempo, eu movimentei ele 1 segundo à frente. Então, a timeline andou e mostrou o quiz. Eu respondo o quiz. Eu teria que ter mais um botão aqui para ver o resultado do quiz, né? Porque... automaticamente aqui ele não vai pular para o próximo slide. Então, eu vou colocar aqui que é verdadeiro, vou enviar, ele pede para clicar no botão para finalizar, e olha lá, ele me aponta então que eu já respondi. Esse seria o procedimento correto, você visualizar a imagem e depois na sequência você responde o quiz. Ok. As perguntas que me fizeram, os e-mails que me chegaram foi o seguinte... algumas pessoas colocaram muitos pontos ativos e colocaram o quiz como uns, até cheguei a ver essa questão, uns colocaram o quiz como a primeira opção, ou seja, a primeira questão aqui na linha de tempo, ó, e depois visualizar uma imagem. Eles queriam fazer isso. Outros colocaram vários pontos ativos e no meio ficou o quiz. Bem no meio, tá? No meio entre vários pontos ativos que eu quero dizer, ok? Então eu inverti aqui agora, ó, eu estou na imagem e o quiz vai ser a primeira opção. Observa a linha de tempo que o quiz é a primeira questão a ser respondida. Olha o que vai acontecer quando você fizer isso. Quando você clicar aqui em Preview Project, ou seja, projeto para visualizar o projeto no navegador, como visto anteriormente, nós teremos uma pequena surpresa aí, tá? No caso, o aluno vai ter uma surpresa, né? Por quê? O que acontece fazendo essa modificação, mudando os pontos ativos ou hotspot,
de lugar, de posição. Como eu falei, colocar o quiz como primeira opção de resposta e depois, por último, a imagem, poderia ser um texto, enfim, eu poderia colocar aqui vários pontos ativos. Mas o quiz, ele é o primeiro da lista, ou ele pode estar no meio entre 10, ele ser o quinto, tá? Você visualiza 4, na quinta opção você tem um quiz. Isso vai te gerar um problema. Por que vai gerar um problema? Porque o quiz, como eu havia comentado anteriormente, nas propriedades, ele não tem um campo continue, ou seja, continuar visualizando o projeto após você clicar. Então, eu vou executar o projeto aqui, clicando em Play no navegador, tá? Para que ele possa rodar o projeto em HTML5. Lembrando, essa barra de progresso aqui do quiz, do Captivate, na parte de baixo, ela não poderá ser exibida, porque senão o aluno vai ficar pulando as questões e não vai responder nada. Então essa barra, geralmente ela não aparece, porque nesse caso, por exemplo, eu poderia clicar na barra e conseguiria obter esse resultado, mas pense que essa barra aqui não estará visível, ok? Então eu tenho aqui o quiz, mas não consigo visualizar a questão do botão da imagem. Ó. Eu tenho o quiz e não tenho a imagem. Por quê? Antes de visualizar a imagem, o ícone da imagem, você tem 1 segundo, atraso de 1 segundo, tá? Então eu vou clicar aqui no quiz, vou responder o quiz, eu vou dar um clique aqui em verdadeiro, vou enviar, submit, e vou dar um continue. Olha o que acontece, a tela fica parada, ó. Ela não roda como foi feito anteriormente, ou seja, anteriormente eu cliquei na imagem, a tela girou 360. Aqui não, eu respondi o quiz, a tela ficou parada, ou seja, eu não vou conseguir visualizar a imagem. Por quê? Como ele é o primeiro dos hotspots, e como ele não tem a opção continuar após a visualização, ele vai ficar parado. Ele não se movimenta. Então essa era a dúvida que as pessoas tinham. Diziam lá, pô, eu respondo o quiz, mas não consigo ver os outros hotspots, não consigo ver os outros pontos ativos. Por quê? Porque ele colocou o quiz como primeira opção ou como quinta opção de 10. Então ele visualiza 4, os outros 5 ele não vai conseguir visualizar, ele não vai conseguir ver, tá? Ah, mas eu poderia dar um clique aqui no play. Tudo bem, se você fizer isso, eu concordo com você que vai aparecer então agora a imagem, mas como eu falei, esta barra não pode estar ativa, ela será desativada. Então se eu clicar aqui agora sobre a imagem, obviamente vai carregar a imagem, fechei e o projeto está finalizado, a minha visualização está finalizada. Outra questão que eu poderia fazer aqui para resolver essa solução aí, ou essa questão, seria colocar todos os hotspots na mesma direção. Se você tiver 3, eu vou até acrescentar mais um aqui. Vamos colocar aqui hotspot e vou colocar aqui um de texto. Esse de texto ele pode ficar em qualquer local, tá? Eu vou colocar ele, deixa eu ver aqui, em que posição. Só aguardar ele carregar aqui. Aí, muito bem. Então eu vou colocar ele aqui, ó. E vou arrastá-lo também para o início, tá? Vou arrastá-lo para o início. Porém, eu não quero que ele seja o primeiro da lista em cima. Eu quero que ele fique no meio. Então eu pego ele, arrasto para o meio. Olha só, você pode pegar o hotspot, movimentá-lo, mudando de posição entre as camadas. Basta clicar, segurar pressionado e arrastá-lo. Ó, eu vou arrastar para o meio e vou trazer ele na ponta. Então, vai ficar assim. Vou colocar aqui um texto para ele. Eu venho aqui em propriedades, on click, e vou colocar aqui, ó, display text. Ou seja, colocar um texto no display. Aqui entra o texto. Muito bem. Porém, uma das coisas que eu tenho que fazer, eu tenho que lembrar de fazer, não posso esquecer disso quando eu for utilizar esta opção aqui, ó, de empilhar os hotspots, os pontos ativos. Então, eu não posso esquecer
de uma questão que é muito importante. Então eu vou pegar aqui um ponto ativo, tá? Todo ponto ativo, como eu falei, tem o continue aqui, ó, continuar para visualizar o projeto. Eu não posso ativá-lo. E aqueles que estiverem ativos, que é o caso da imagem, olha só, eu vou desabilitá-lo também. Por quê? Se eu deixar ele habilitado, ele vai andar na linha de tempo aqui, ó, quando eu clicar, tá? Ou seja, se eu clicasse aqui na imagem, visualizasse a imagem, quando a tela fosse fechada, ele iria continuar, eu não iria conseguir ver os outros elementos. Não dá para você responder ou clicar nos outros elementos, porque todos estão empilhados. E como você optou para continuar a executar o projeto após a visualização, ele vai continuar e você não vai conseguir visualizar o restante, os demais. Ok? A ordem para visualização agora é Hotspot 10, Hotspot 13 e Hotspot 11, que vai ser o quiz. Vamos visualizar esse resultado então? Lembrando que eu estou no modo de guiado e não no modo exploração, porque se você colocar no modo exploração, o aluno tem que ficar caçando os pontos ativos pela tela, ou seja, ele tem que ficar girando a tela até encontrar todos os pontos ativos. Isso não ficaria legal. Ficaria uma coisa meio estranha, certo? Muito bem, então ele está carregando aqui o meu projeto. Só um instantinho até ele finalizar. Ok, agora eu vou clicar aqui sobre o Play. E veja que a tela já girou, indo para a primeira opção. Qual é a primeira opção? Imagem. Então eu vou clicar sobre a imagem. Fecho aqui o campo da imagem, olha o que aconteceu. Novamente ele girou e está me mostrando agora o quiz e o texto. Olha lá. Por mais que o texto quiz esteja um pouco mais abaixo, ele movimenta a tela posicionando o elemento ali, deixando mais visível para que o aluno possa responder a questão, tá? E clico aqui no quiz, né? O quiz pode ser movimentado, ó, a tela pode ser girada 360 e você vai ver aqui então o quiz. Clicou em verdadeiro, que é a resposta correta, continuar, pronto, finalizei o meu projeto, ok? Se eu tivesse mais um botão aqui, o que iria acontecer? Ele mudaria de slide, tá? Para que eu possa ver o resultado do quiz, ou seja, a tela de resultados, se eu passei, se eu fui reprovado, o que aconteceu. Ele me mostra a tela de pontuação, olha lá. Ele está dizendo aqui que eu passei, né? 10, 10, 10, 100%, e eu clico aqui então em continuar, ok? Finalizei o meu projeto, eu posso publicar em formato SCORM para poder levar para o AVA, para a plataforma LMS, e utilizar o óculos, né, junto com o smartphone para trabalhar a realidade virtual dentro do óculos, como eu já havia mostrado no vídeo anterior. Então essa é a minha dica de hoje. Espero que eu possa ajudar com essa dica aí de como trabalhar com o quiz, como organizar os hotspots na linha de tempo, para que você não fique, digamos assim, perdido ali quando responder o quiz ou quando o aluno responder o quiz e não sabe o que fazer. A tela vai ficar parada. Então, de certa forma, acabamos cometendo um erro na hora do processo de desenvolvimento do projeto. Beleza? Então, até um próximo tutorial e um forte abraço. Até mais. Oi.